Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química, hoje falando sobre concentração molar, também conhecida como molaridade. Bom, antes de a gente falar sobre concentração molar, vamos relembrar alguns conceitos. Quando a gente tem uma solução, nós temos o soluto dentro da solução e o solvente. São duas substâncias que juntas formam a solução. E o que é o soluto? É aquele que está em menor quantidade. E o solvente é o que está em maior quantidade. O solvente universal é a água. Então, se eu falar para você que eu tenho um sal dissolvido em água, é que eu tenho um sal que é soluto e a água que é solvente. Ácido sulfúrico dissolvido em água. Então, o ácido sulfúrico é o soluto e a água é o solvente. A gente precisa relembrar também dos índices. O soluto tem índice 1, o solvente tem índice 2 e a solução sem índice. Professora, o que é isso? Bom, índice é um número que vem depois da letrinha que representa o que a gente está falando. Então, massa de soluto, a massa é representada pela letra M. Como é dissoluto, então eu coloco M1. Massa de solvente, massa é representada por M. Solvente é índice 2. Massa de solução, sem índice, então só M. Volume, volume é representado por V, V maiúsculo. Então, volume de soluto seria V1, volume de solvente, V2, volume de solução, V. Vamos à concentração molar? O que é concentração molar? É a relação entre quantidade de matérias em mols em relação ao volume da solução que a gente tem. Sempre o volume tem que estar em litros. Professor, e se eu não tenho um número de mols? Fácil, é só calcular. Como que calcula? Número de mols que é representado por N. Então, N1 é a massa que eu tenho na minha solução, né? Dividido pela massa molecular, aquela calculada através da massa atômica, que é dada, né, que é tabelada, certo? Bom, vamos aos exemplos. 50 mols de soluto é dissolvido em água, formando 500 ml de solução. Vai pedir, no caso, a concentração molar. Então, eu tenho 50 mols. Mols é número de mols, então é N. N de soluto, N1, 50 mols. Então, aqui nos dados, eu tirei do enunciado que N1 vale 50 mols. 500 ml. ml é a unidade de volume, volume de solução. Então, 500 ml é o volume da solução. Solução é sem índice, 500 ml. Só que na fórmula da concentração molar, nós não utilizamos ml, e sim litros. Eu sei que 1 litro corresponde a 1000 ml. Então, eu tenho que dividir por 1000 para achar o valor em litros. 500 dividido por 1000 vai dar 0,5 litros. Bom, eu sei que a concentração molar é o número de mol sobre volume. Foi tirado do enunciado que o número de mols é 50 e o volume é 0,5. Fazendo essa conta dá 100. 100 o quê? Qual é a unidade da concentração molar? Eu não divido mols por litros, então mols barra litros, certo? Bom, segundo exemplo. Uma solução tem concentração de 10 mols por litro. Professora, como eu identifico se é concentração comum, que foi visto na aula passada, e concentração molar? Concentração molar, a unidade vai estar em mols por litro. Concentração comum vai estar em gramas por litro. Então, neste caso, eu tenho 10 mols por litro. Então, eu tenho concentração molar, eu tenho M. Possui quantidade de matéria. Quantidade de matéria é o mols. Então, mols, né, de um sal. Então, o sal é soluto. N1 igual a 2 mols. Determine o volume da solução. Então, eu tenho lá, a fórmula é
M igual a N1 sobre V em litros. Eu tenho o valor de M, que vale 10. Substituo. Eu tenho N1, vale 2. E não tenho V. Bom, como resolvo isso matematicamente? O V vai passar, ele está dividindo, passa multiplicando. E o 10 que está multiplicando, passa dividindo para o outro membro. Fica 2 dividido por 10. Cuidado, tem gente que faz 10 dividido por 2. O 2 não está mudando de membro. Então, ele não pode mudar de lugar, ele tem que ficar em cima. Quem está mudando de membro é o 10. Então, vai ficar embaixo 10. Então, 2 dividido por 10 vai dar 0,2. 0,2 o quê? Volume é medido em litros. Então, 0,2 litros. Mais um exemplo. Uma solução tem concentração molar, ele já está dizendo que a concentração molar, então M, é 50 mols por litro. Possui um sal dissolvido em água, formando 5 litros. Litros é volume, volume de solução é só V. Então, 5 litros. Determine o número de mols. Então, olha lá, MN1 sobre V. M eu tenho, vale 50. N1 eu não tenho, é o que ele pede. E volume eu tenho, vale 5. O 5 tem que sair daqui, porque eu quero identificar o N1. Então, 5 que está dividindo passa multiplicando. Fica 50 vezes 5. Então, eu tenho 250 mols. Por que mols? Porque eu estou descobrindo o valor do número de mols de N1. Próximo exemplo. Uma solução aquosa, esse já é um pouquinho mais complicado. Com 100 ml de volume, então a solução tem 100 ml. Então o volume dele é 100 ml. Lembrando, não posso usar em ml. Eu tenho que usar em litros. Então eu divido 100 por 1000, 0,1 litros. Contém 20 gramas, não é mols, é gramas de NaCl. Então, M1, aqui está faltando 1, M1 é 20 gramas. Como proceder para expressar a concentração dessa solução em quantidade de matéria por volume? Bom, olha lá, Na é 23 e Cl é 35,5. Então, eu tenho que primeiro calcular a massa molar do soluto. Então, Na, eu tenho 1 Na, que vale 23, está aqui em cima. Ó. E tenho 1 cloro, que vale 35,5, que dá, somando esses dois, 58,5, certo? Lembrando, primeiro a multiplicação, depois a soma. Próximo passo, eu vou calcular o número de mols. A massa 1 é 20. E a massa molar, que eu calculei, é 58,5. Então, eu tenho 0,34 mols. Aí sim eu vou calcular a massa, a concentração molar. Bom, a concentração molar é N1 sobre V. O N1 eu calculei aqui, ó, 0,34. Dividido pelo volume, que eu dividi por 1000, né? O 100 dividido por 1000, que deu 0,10. Dividindo 0,34 com 0,10 dá 3,4. Qual a diferença deste exercício para o outro? Simplesmente a diferença é que lá já foi dado o número de mols. Aqui eu tenho que calcular o número de mols. Como? Pegando a massa de soluto dividido pela massa molecular, ok? E calculando essa massa molecular. Tudo bem? Bom, a aula termina aqui. Se você gostou, deixe seu like e não deixe de se inscrever no canal para receber as minhas aulas. Acione o sininho para ser notificado também. E até mais.